Vamos iniciar agora o segundo painel. Estamos aqui com a Gabi, nossa analista. Bom dia, Werner. Tudo bom? Bom dia. E feliz aqui. E trazer para Trio do Connect, né, esse especial, Trio no Day, a Regina Nunes, nossa amiga aqui da década de 80, Regina. E, assim, um agradecimento todo especial, porque nós só estamos aqui hoje, todos, né, e todos que nos assistem, por causa da Regina. Regina, você é culpada. Porque se você não tivesse selecionado o Fred, né, como início, como estagiário no Chase, nada disso teria acontecido, né? Então, eu realmente é uma relação aí de muito tempo, né? Muito especial com você. Começamos juntos, né? Já estava lá, eu já era um pouquinho mais antigo, mas também como analistas. Nós tivemos nosso final de Chase, quando você saiu com a mesma chefe, né? A Kate Barros. Depois, uma coincidência, né? Quando eu saí, entrou no meu lugar o Daniel Araújo, né? Que me subiu no Chase. Depois, ele foi trabalhar com você, né? E depois eu roubei o Daniel. Quando eu saí da Western, né, eu fui lá, muito amigo, roubei lá o Daniel para me substituir na Western. Hoje o Daniel trabalha lá com o Ricardo Lacerda, o Jairo, que você também selecionou, estão juntos, né? E o muito amigo aqui, eu também roubei a Gabi, da S&P, você estava lá. Então, mas assim, o interessante é que, né, você forma excelentes profissionais, né, realmente uma fábrica de pessoas, né, a Renata, que também foi chefe da Gabi, hoje é tua sócia, né, então eu gostaria de que você se apresentasse, né, eu falei rapidamente aqui, fizemos um connection, né, que você contou a história com o Ricardo, com já era uma live entre nós, contando a nossa história, mas eu gostaria que você se apresentasse, né, e contasse seu novo projeto, o que você está fazendo agora. Então, muito bem-vinda, Regina. Poxa, que legal. Não, e assim, um super prazer. Eu brinco que eu sou a culpada, né? Eu sou a responsável aí por essa moçada que tá aí só dando orgulho para nós, né? E o Werner, ele era um pouco mais sênior que eu, mas é bem mais velho que eu, viu? Porque eu era novinha, brincadeira. Acho que 88 é quando eu trouxe esse grupo aí, que é o Jairo, o Fred, o Ricardo, tinha o Otávio. A gente criou aí um pessoal guião, que hoje está no HSBC, então eu brinco que eu sou boa formadora de gente e que os meus amigos aí de vida é que, na verdade... Acho que a Regina deu uma travada. Acontece, né? Não, já ela volta, vamos lá. Né? Eu vou contar um pouquinho, então, como que eu conheci a Regina. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Gabriela, a Gabi, aí, para quem já assiste as nossas lives toda semana. Eu comecei a minha carreira como estagiária lá em 2013. Estou aqui contando a minha idade para todo mundo, mas na S&P. Depois eu fui fazer estágio no HSBC por um ano. Depois voltei para a S&P como analista. E a Regina estava lá desde o começo. Lá na S&P é muito comum a gente mudar de área entre os setores pequenos, né? Então, eu comecei cobrindo real estate, retail, e depois eu acabei indo para petróleo e gás e petroquímicos, pulp and paper também, dentro do setor da Maria Renata, que também foi um privilégio trabalhar com ela. Ela é uma excelente profissional, aprendi horrores com a Rê, e hoje ela é sócia da Regina também na RNA Capital, e a Regina vai contar mais um pouco para vocês aí desse projeto incrível que elas estão tocando. Então, queria aproveitar aqui e mandar um beijo para a Rê também, eu acho que ela está assistindo a gente, e agradecer por, assim, a oportunidade, e me sinto super privilegiada de ter trabalhado com mulheres tão incríveis que inspiram aí
uma liderança feminina melhor no mundo. E Gabi, até no processo de seleção, né, quando você entrou na Trígono, né, eu gostei de duas coisas, né, especial em você. Você tinha trabalhado no HSBC, né, lá no Cellside, né, e você disse que se encantou com esse mercado. E depois você se formou e já tinha, acho que feito um estágio na S&P anteriormente. Depois você se formou e acabou sendo contratado pela Standard & Poor's, né? E aí a formação em crédito, né? Então, eu também tive minha formação em crédito, eu sou enviesado, e o crédito, acho que ele é muito mais, digamos, cuidadoso, principalmente quando é um crédito de longo prazo. Então, isso tem muito a ver com a nossa small caps, né? Então, e nosso próximo o processo de vencimento, o EVA, então, ele realmente é muito, digamos, ajustado a valor, né, como crédito você tem que calcular o risco, né, o spread, quanto que você pode... E aí, entre os ratings, o que são os ratings? Justamente você dá uma nota de risco, e sobre esse risco você vai calcular o prêmio, né, aquele retorno que você tem já cobrindo o risco, e liquidez importante, né? Então, assim, o crédito, quer dizer, você não tem liquidez como temos em renda. Hoje, um dia você vende ações, às vezes em segundos, né, você sai de uma posição. Já em crédito, então, é bem legal, né, a formação de crédito. Mesmo. A gente brinca que a gente fala a mesma língua, né, Werner, desde o começo. E foi muito legal poder trabalhar nos dois lados da mesa, né? Tanto no equity quanto no crédito. Acho que o crédito conversa muito com small caps. Não tem como você comprar uma empresa small caps com pouca liquidez sem entender o risco dela, né? Sem saber ir no detalhe mesmo do crédito da companhia. Acho que esse é um dos grandes diferenciais nossos, né, Werner? A gente linka o quantitativo com o qualitativo, e o crédito acaba sendo uma excelente escola aí para o qualitativo. A gente consegue quantificar o qualitativo, a gente faz aí o fine-tune do preço-alvo final através da análise de crédito. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da Trígono. Eu queria até também comentar, né, que eu participei do sistema de rating do Citi na década de 90 com os indianos, né, era um processo quantitativo. Depois, quando fui para a Asset, a gente podia usar esse sistema, né, o Citibank era uma organização, você podia compartilhar. Nós fomos pioneiros com a Ambima, na precificação das debêntures, eram 5 gestores, e nós acabamos participando desse projeto de precificar as debêntures, que é o sistema que se usa até hoje. Depois, quando o Citi vendeu, né, o asset lá para a Legg Mason, nós fomos desplugados, né, acabamos sendo desconectados desse sistema, porque era um sistema, criamos um novo sistema. Eu, na realidade, criei na Western, mas não mais um sistema, mas através de uma planilha, através do Excel. A Western aprovou, então a gente continuou usando isso para quantificar o valor, o preço das debêntures. Fomos um dos maiores investidores de debêntures na época, e trouxemos isso para a Trígono, né? Tínhamos uma mesma metodologia, como você comentou, que ela é qualitativa, né? São fatores qualitativos com fatores quantitativos, né? Que eu acho que é muito parecido com o que as agências de rating usam. Então, até queria comentar aqui também, enquanto a Regina se conecta, Regina, eu vou contar aqui também, estou contando a questão de rating, né, que acaba sendo utilizado, né, nos bancos também, nas agências, que você fez o primeiro AMP, Asset Management Practice, né, no Brasil, escolheu o Citi, na época, como um peer, uma referência, um benchmark na época, para poder comparar os outros, né, e o responsável era o analista da S&P que era responsável pelo projeto, justamente o Daniel Araújo. Novamente nós nos encontramos. Então, eu fui coordenador no Citi, né, por toda essa interação com a S&P, né. Então, foi uma iniciativa da Regina, e o Daniel foi o analista. E recebemos a nota, acho que era 1, né, Regina, a MP1, como a nota máxima na época, né. Então, Regina, contamos um pouquinho, né, da história aqui da Gabi, o quanto que o crédito ajuda na análise das empresas. Eu queria agora que você comentasse, né, a tua experiência como
conselheira, né, de algumas empresas, né? Então, hoje você está do outro lado, você está junto com as empresas, né? Depois comentar um pouquinho sobre a tua atividade na RNA, o que vocês estão fazendo, né? Se apresentar aqui para o mercado que não conhece ainda a Regina, né? E o que você está fazendo hoje. Então, Regina, por Obrigada. favor, Agora, comente a sua experiência e, inclusive, também ESG, né? Que é muito importante aqui, que passa pelos conselhos. agora vocês estão me ouvindo? Perfeito. Ai, que bom. Então, eu não falei nada, eu comecei a falar aqui e caiu a minha linha. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, eu tive aí o prazer de montar vários produtos, né, de gestão, e um deles era um produto de score, aí que o Werner estava na época o Tá, Werner Asset do estava City. na Asset do City, acho que me cortou de novo, né? Na Asset do City, e a gente teve aí o prazer de trabalhar juntos. Então, aí vamos contar um pouco da minha história aqui na RNA, e a minha história aí que se confunde com a história de vocês da Trígono em muitos momentos, né? Então, vamos lá. A ESG é uma coisa que me apaixona, né? Hoje eu estou em vários conselhos, então eu falei um pouquinho da minha carreira aí dos 35 anos no setor financeiro. Eu comecei em bancos, mais tarde fui pela mão de uma grande amiga e líder que foi minha chefe no Chase e que me levou para a S&P Global Ratings, onde eu tive uma oportunidade ímpar de trabalhar entre 98 e 2018, liderando Brasil, Argentina, Cone Sul e fazendo parte do mercado em desenvolvimento para a América Latina, Leste Europeu, África e Ásia. Hoje eu participo nos conselhos da Iberdrola na Espanha, do IRBRE aqui no Brasil e faço parte aí do grupo do Comitê de Risco do Banco do Brasil, Risco e Capital. Eu fui do Conselho Consultivo do Mercado Eletrônico, fui do Conselho de Administração da SEG Naturgy e da Neoenergia. E por causa da Neoenergia eu consegui ir para a Iberdrola na Espanha. Então, falando da RNA um pouco, eu sou CEO e sócia fundadora, é uma assessoria financeira independente que visa propor soluções inovadoras para guiar nossos clientes na gestão e otimização das estruturas de capital. Trabalhamos também com produtos de gestão de risco, rating advisor e preparação para abertura de capital. Eu vim aqui falar, né, como conselheira de gestão de riscos, como a gente vê nos conselhos isso, o ERM, mas principalmente com foco em ESG, onde acho que a gente é muito apaixonado aí, tanto Werner como eu, como Fred, acho que a gente a vida inteira fez muito isso. Eu tive o prazer, né, de ir para a Iberdrola na Espanha, de trabalhar aqui no Brasil, na Neoenergia, com um líder que eu considero, se não o melhor, um dos melhores do mundo, que é o Dom Inácio Galan, que é o presidente do conselho e CEO da Iberdrola, e também é presidente do conselho aqui no Brasil, tá, da Neoenergia. Ele é um dos principais líderes globais de ESG e sempre falou que essa é a única forma de crescimento sustentável. Ele é, sem dúvida, um líder global no que tange a produção de energias renováveis e do zero carbono, né? Dom Inácio é um líder visionário, assim, essas coisas que a vida profissional pode te dar de trabalhar perto de um líder desse que já nos anos 90 pregava os investimentos em energia renovável, sustentabilidade e governança como os pilares estruturais para as empresas vencedoras. Ele internacionalizou a Iberdrola, vindo inclusive para o Brasil. Temos hoje operações em vários países, Estados Unidos, etc. Ele é gente diferenciada na qualidade de liderança, líder inspirador e trabalhador, sabe a coisa da inspiração e transpiração? Com discurso, ação sempre alinhados. Ele toma atitudes e prega e faz o que ele constrói, faz pilares sólidos de ESG, com o ambiental e social e a governança para dar medida, para dar regra, está sempre preocupado claramente com os colaboradores, com a comunidade, com os clientes, é um vencedor, é um investidor, enfim, em toda a cadeia. Ele tem um respeito e implementa a diversidade em tudo que faz. Por que eu estou mencionando isso? Porque, para quem não conhece Dom Inácio, vale a pena entrar na internet, olhar, ouvir, ler, ver o que ele fez, o que ele escreveu. Agora mesmo ele fez uma publicação muito interessante sobre o zero carbono.
sobre economia sustentável, ele é o cara famoso do walk the talk, entendeu? Ele faz realmente o que ele fala e vocês vão adorar. E ele é um cara que adora o Brasil, que acredita muito no Brasil, a empresa está sempre investindo pesado aqui, então é um orgulho. E aqui no Brasil a gente tem líderes executivos como o Mário Ruiz e a Solange Ribeiro, que são conscientes, têm visão, ou seja, Dom Inácio Galan impõe e faz tudo certo e impõe para todos os líderes dele, todos os seus conselhos, isso daí. Vale a pena. Não dá para não citar também algumas coisas como a carta do Larry Flink, que eu acho que todo mundo conversa muito sobre isso, e ele fala sempre, né, que o lucro não é de forma alguma inconsistente com o propósito, e, na verdade, o lucro e o propósito são intrinsecamente associados, né, estão sempre ligados, e que você tem que fazer criação de valor através de gestão de capital, estratégia de longo prazo, propósito, e mudanças climáticas têm que ser sempre observadas. Então, ele compartilha uma série de coisas e menciona sempre que os conselheiros e as empresas vão ter que ter a coragem de assumir os seus compromissos com todos os seus pares, né, com toda a sua cadeia, para fazer com que essa urgente agenda avance ainda muito mais rápido, né? Se você pensar os investimentos nos fundos mútuos e nos ETFs entre janeiro e novembro de 2020, cresceram em 288 bilhões os investimentos em ativos sustentáveis. Então, é óbvio que os investidores estão olhando isso, os acionistas estão olhando isso, e os conselhos que refletem o que esses pares, o que esses líderes precisam, tem que fazer o ESG. E a gente fala muito da economia neutra em carbono e tem falado disso acontecer até 2050. E aqui eu falo bastante de um artigo interessante aí que vale a pena vocês lerem, que foi publicado pelo Dom Inácio Galan, e quero falar que a Trígono, eu tenho certeza que está se posicionando para ser a investidora que vai liderar esse movimento aqui pelo Brasil. E tanto que a gente vai ter um bloco só para falar disso, né, Werner? E aí a gente vai vendo que o ASG vai ocupando um lugar de destaque na gestão de risco, coloca um foco nas crescentes preocupações aí, mudança climática, aumento de acidentes ambientais, escassez de recursos naturais, alteração nas condições de trabalho, reflete e envolve diversos setores da economia aí, que a gente tem que trabalhar isso. E todo mundo está consciente que os riscos socioambientais podem impactar todos os demais riscos. Eu repito isso todo dia em análise de risco, que eles podem impactar os riscos legais de conformidade, de crédito, de reputação, assim, no mínimo, né? E os conselhos têm que agir como protagonista do processo na transição das entidades para maior valorização do ASG. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que o Conselho de Administração deve, e os que não fizerem não vão estar por aqui, nem as empresas, nem eles têm que apresentar de uma maneira coesa os esforços de ASG alinhados com a estratégia e o propósito da companhia. Eles têm que integrar os fatores de ASG com a estratégia de curto, de médio e de longo prazo. Tem gente que fala, é para estratégia de longo prazo. Não, é de curto, de médio e de longo. E aproveitar as oportunidades para inovar e agregar valor aos negócios e assim reduzir custos. Na verdade, isso tudo vai proporcionar empresas muito mais, muito melhores do ponto de vista de custo. Tem que considerar com muita atenção o programa de gestão de risco nos riscos de ASG na sua totalidade, mapeando riscos e desenvolvendo estratégia para mitigar qualquer risco nesse sentido. Tem que integrar valores. Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Claro. Então, é legal, você comentou, né, sobre esse papel dos conselhos, né, a gente chama que o G, para nós é a mãe, né, é o principal, desculpa, é o pai, né, de tudo, claro. Porque o S e o A, né, o E, ambiente, o environment, ele vem atrás. E a gente escreveu também, o que você está falando me deixa muito feliz, porque hoje a gente escreveu nossas resenhas a respeito disso, a importância do G, para nós é o principal. Então, no lado, o G é o pai, né, o E, que é o ambiente, né, o A é a mãe natureza, e o S, né, somos nós os filhos, né, a sociedade, né, a sociedade, dependemos da mãe natureza, né, do G. E Regina, e com a tua, digamos, conhecimento de crédito, né, realmente, muito tempo, quase toda a tua vida, e agora nos conselhos, você poderia explicar para o pessoal que está nos acompanhando, né, uma diferença, são dois tipos de emissões, né, que são o Sustainable Bonds e o Green Bonds. O pessoal não entende muito bem
né, o que é um e o outro, e qual a diferença, né, qual o impacto entre um e outro, e às vezes o próprio conselho, né, que vai realmente decidir ou o G ou o S, o Sustainable ou um G. Então, por favor, Regina, explique para a gente a diferença entre ambos. Adorei isso que você falou, porque eu tenho assim uma paixão por essa parte aí dos Sustainable Bonds, né, que tem alguns diferenciais para o que a gente trata aí da debênture verde, do bonde verde, né? Eles são os veículos, na minha opinião, mais interessantes, né? Os Sustainable Link Notes, né, que é o que todo mundo fala, eles são instrumentos que contam com características estruturais financeiras que dependem de objetivos de ASG. Ou seja, é uma empresa hoje dizendo o que ela vai fazer no futuro e competindo com ela mesma para dar uma entrega de melhorias de ASG, né? E a gente aqui no Brasil é um líder nisso, graças a Suzano, que emitiu o segundo Sustainable Linked Bond Note do mundo e o primeiro da América Latina, né? Orgulho demais aqui dos brasileiros. E o que ele faz? Ele faz um comparativo com onde ele está hoje, onde ele vai estar em 5 anos e vai cumprir essas metas, né? Esse veículo de renda fixa é uma espécie de compromisso explícito do emissor, o que faz uma diferença enorme, incluído nos documentos da transação com melhorias futuras de resultados sustentáveis, né? Então, os recursos, o uso dos recursos é geral, não precisando estar atrelado a um projeto específico, porque os títulos verdes estão atrelados a projetos específicos, e aqui você trata da entidade como um todo. É o tal do skin in the game, né? Na agenda de sustentabilidade. E ele traz uma coisa muito mais geral, né? E uma parte muito mais natural para o modelo de negócios, né? Adoro. Regina, no teu negócio atual, que eu sei que é a tua paixão, né? Eu sei que você é convidada para vários conselhos, né? Você está uma das pessoas mais requisitadas por toda a experiência, mas eu sei que você está apaixonada pela RNA. Vocês ajudam, né, as empresas a se estruturarem para, digamos, emissão desses bonds ou outras estruturas de funding, de financiamento, ou mesmo se prepararem para obterem ratings, né, pelas diferentes agências. Então, explica um pouquinho como é que vocês podem ajudar, né? Que é uma ajuda, assim, não só para a empresa, mas para o verde, né? Se uma empresa faz um green ou um sustainable bond, de certa forma, vocês também estão colaborando aqui com todo esse processo, né? Com uma parte integrante do processo. A gente trabalha assim com isso, né? Eu até brinco que o nome é RNA Capital. A gente não tem capital, a gente trabalha o capital. Então eu brinco que não é Regina Nunes e Associados. Quando eu criei, eu era o ácido ribonucleico do capital, é quem trabalha o capital. Então a gente monta assim para as empresas estruturas ótimas para a procura de capital em termos de custos. Isso pode ser através de investidores em ação, pode ser através de abertura para o mercado de capitais e pode ser através de renda fixa. E na renda fixa, essa é uma das coisas que a gente tem maior atenção, são esses títulos verdes, os Sustainable Bonds. Eu gostaria de ver um monte de emissões dessa. Então, na RNA, a gente faz esse trabalho. A gente também trabalha muito com as empresas dando consultoria na gestão de risco como um todo, com muito foco em ASG, que é um bloco, né, do ERM, da gestão de risco, que sempre teve lá, mas que hoje tem muita relevância. E como você falou, a governança é tudo, né? Ela é a parte, né, da gestão de risco que você pode impor controles, fazer medidas, gerenciar a empresa, ter assim, previsibilidade de tudo que vai acontecer quando você tem boa governança. Então, a gente ajuda nisso, a gente ajuda as empresas na parte fazendo rating advisory também, e o pessoal pensa muito na gente para rating advisory, porque a Renata, minha sócia, e eu passamos aí uma vida dentro da S&P Global Ratings. E a gente faz também alguns trabalhos de preparação para as empresas abrirem capital, que fala muito em governança e nessa preparação de ASG. Regina, também dentro da tua experiência, né, como empresa, uma referência, que Iberdrola, né, você comentou sobre o Inácio, também que você participa de conselho, né, mas independente de participar, né, você conhece o ambiente de conselhos, né, das empresas brasileiras. Como é que você coloca o Brasil, né, ou os conselhos do Brasil em relação, digamos, à Europa, né, países mais desenvolvidos? Quer dizer, a gente tem um caminho muito longo ainda a percorrer, ou nós estamos já se aproximando, estamos alinhados? Como é que você vê essa... E o que falta, né, para a gente chegar
digamos, ao primeiro mundo, ainda em termos de, digamos, de ASG, ou mesmo a nível na organização dos conselhos. A gente sabe que os conselhos existem, mas às vezes os conselhos nem sabem quais os papéis deles, né? A gente sabe que tem N conselheiros que não são preparados, né? Às vezes simplesmente por ser advogado está lá, mas não entende nada da empresa, não entende absolutamente nada de mercado de capitais, né? Mas representa algum grupo, né? Então, como é que a gente pode melhorar e nos aproximar do primeiro mundo em termos de conselho, né? O próprio papel dos conselheiros? Olha, o mercado europeu é o mais desenvolvido no tema de ASG, né? Então não tem comparação aos outros mercados. Ele atualmente aí, vamos dizer, vou dar até um exemplo, né? Você tem ali 3.000 signatários do PRI, né? Do Principles for Responsible Investment. Metade deles são europeus. Então realmente é muito avançado quando a gente olha a Iberdrola, quando a gente olha todas as correlações, e eu mencionei Dom Inácio porque ele é um líder nisso. Imagina que ele já dava uma relevância imensa a isso nos anos 90 e internacionalizou a empresa, levando isso para o mundo todo. Mas as empresas brasileiras têm sim se movimentado para incorporar cada vez mais o ESG em todas as tomadas de decisão e também nos seus relatórios, que são importantíssimos para as demonstrações, inclusive de governança, de medição e etc., né? Mas tem muito para ser feito, é necessário assim, quantificar essa temática de ASG para um melhor controle na tomada de decisão. Tem aí pesquisas da Pricewaterhouse, da PwC, né, que não é mais Pricewaterhouse, eu estou contando a minha idade aqui, né? A PwC, por exemplo, fala em uma das pesquisas que ela fez que só 38% dos conselheiros têm na cabeça esse tema de ASG de verdade. Não é que as pessoas não falam, por isso que eu brinquei aqui. Você tem que fazer o que você fala, o tal da expressão de walk the talk. Então, na cabeça deles, eles falam não está, então só 38% reflete isso, que é uma coisa ruim. Mas os avanços estão sendo feitos, e em termos assim, de excelência, eu acho que as empresas vão acompanhar. E quando eu falo assim, eu penso, por exemplo, na Neoenergia, onde eu participei no conselho. E quando eu falo de energia, eu quero dizer para vocês o seguinte: a área de energia como um todo no Brasil pode colocar o Brasil como protagonista, né? Nesse conceito de ASG, porque a gente tem uma posição de matriz energética renovável no mundo muito boa. A gente aqui tem na parte hidráulica 65%, eólica 8,6%, biomassa 8,4%, solar mais ou menos 1%, mas quando a gente olha a geração elétrica, de energia elétrica, 83% da energia elétrica brasileira é renovável, contra o resto do mundo com 27%. Então, quando você fala de carbono, de tudo isso, a gente está muito bem posicionado. E aí vamos falar um pouco do conselho, né? Os conselhos têm que fazer o que eles estão dizendo. Então, vamos mostrar assim, por exemplo, eles têm que ter comitê de sustentabilidade, né? A energia tem, né? O IRB tem. A gente tem que fazer esse trabalho quando a gente é conselheira, de dizer, olha, vamos lá, vamos fazer o que a gente fala, vamos combater as mudanças climáticas, vamos fazer a proteção de biodiversidade, vamos contribuir com as nossas comunidades do entorno, segurança no trabalho. A Neoenergia é super focada nisso, ela tem tipo 14 políticas de desenvolvimento sustentável, risco e governança corporativa e compliance, que ela coloca e prova que está fazendo. Eu acho que precisa ver mais isso, sabe? Quando você fala do A, as pessoas entenderem que você está falando de eficiência energética, de emissão de gases, efeito estufa, de gestão, de uso de água, de resíduos, licenciamento ambiental. Quando você fala do S, você não está falando só de diversidade, mas você está falando de saúde, de segurança dos funcionários, de condição de trabalho, de violação de direitos humanos, de relação com comunidades, de prática trabalhista, né? Claro que o engajamento da diversidade para a liderança é importante, e é uma das coisas mais importantes, mas você tem que fazer uma relação com a cadeia de suprimento, tem que ver a satisfação do consumidor. Quando você fala em G, você tem que olhar a gestão de risco, de inclusão de ESG no sistema, remuneração e incentivos para todo mundo dentro da empresa, tem que estar ligado, todo mundo tem que acordar e dormir pensando em ESG, né? E o A e o S são uma coisa, o G é a medida, né? O desenvolvimento na produção e inovação. Então, assim, tem muito o que fazer, mas o Brasil está caminhando. E não é só porque o investidor pede, não é só porque o consumidor pede, porque as empresas e a liderança entendem que a existência delas, a sustentabilidade vai estar ligado a isso, e que os grandes vencedores são os que têm
essas ferramentas extremamente profundas. Elas dão flexibilidade, elas trazem inteligência, elas trazem renovação. Regina, uma pergunta, acho que não sei se pode ser difícil, né? Mas você tem uma experiência, acho que o IRB hoje é uma corporation, né? Não tem mais um controle definido, né? Então, quando tem uma empresa onde existe lá um líder, um controlador, que é o caso do Brasil ainda, basicamente são um acionista ou um grupo que controla. Agora, nos Estados Unidos não existe, são corporations. Corporations é o quê? Não tem, digamos, controle definido. Então, qual o desafio de um conselho, uma empresa como a IRB, que não tem um dono, quer dizer, não tem um sócio, quer dizer, então, como até conscientizar, né, como é que você levar essa palavra do ASG, eventualmente o conselho tem, mas o acionista, né, só quer dividendos, né, ou quer valorizações, mas não tem essa consciência. Então, como é que a gente leva para as corporations? Nós vimos que problemas tiveram em outras corporations, que não tem... Um exemplo aqui, a CVC, com fraudes, etc. Agora, o conselho, né, estão processando, né, os ex-diretores, porque também não tem um controlador. Então, qual que é o desafio de levar essa consciência para o Brasil, que vai se transformar mais em corporation no futuro? Não é hoje, mas o caminho é esse, né? É você ter uma pulverização do capital, sem um dono, mas que os acionistas, de repente, não estão alinhados ou não conhecem toda a importância do ASG. Então, isso aí é a melhor pergunta que você podia me fazer, tá? Porque eu trabalhei, né, nas empresas americanas, todas de capital aberto, a gente trabalhou em várias delas, e existe sim uma consciência hoje lá, e não é porque você tem a carta do Larry Fink, etc. Você entende a grande importância de governança, a grande importância de diversidade, a grande importância do social, do socioambiental e os impactos que isso podem ter para o seu resultado. O Brasil tem que caminhar muito para isso. Gente, eu acho que em qualquer lugar do mundo, o acionista vai estar preocupado com o dividendo que ele vai receber. E exatamente por estar preocupado com o dividendo que ele vai receber, é que ele precisa estar consciente da importância da gestão de risco, né, do ERM. E as pessoas que fazem gestão de risco, que é o nosso caso, né, Werner? Seja por avaliação, seja porque a gente tem a possibilidade de estar em conselhos, porque eu faço consultoria, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente entende como é difícil as pessoas entenderem. Tem gente, por exemplo, que acha que governança, que você ter regras, são coisas burocráticas, etc. Ao contrário, o que te dá flexibilidade, o que te dá a inteligência, o que te dá a capacidade é ter boa governança, é ter políticas firmes, é ter medidas medidas para medir isso, é fazer toda essa relação. O Brasil está aprendendo isso a duras penas, tá? Por isso que eu falei, a gente ainda não está tão evoluído como estão os países da Europa e certamente os Estados Unidos. E quando eu menciono o Dom Inácio, eu falo disso porque ele é uma dessas pessoas que fez isso. Então, diria o seguinte, tem sim um trabalho enorme para ser feito, mas para mim, por exemplo, poder estar no IRB, no conselho do IRB, foi um presente, porque eu sou uma pessoa de risco, é o que eu sei fazer de melhor. Era uma empresa que tinha tido tantos problemas que cabe a gente, que nem eu, mostrar que a gente consegue fazer e mostrar para os acionistas o quão melhor as empresas ficam com isso. Agora, não é fácil, porque você tem a corporação, você tem as pessoas de fora e você tem o conselho inteiro para convencer. Então, é um trabalho bacana e o Brasil vai aprender isso e vai entender que é só com ESG, com ASG, com muito Enterprise Risk Management, com muita gestão de risco, que as empresas são sustentáveis e no longo prazo vão ser vencedoras e flexíveis. Não é inflexibilidade ter regra e ter política. Regina, eu estou sorrindo aqui. Se você lembra de uma conversa, que você falou, eu fui convidado para ser conselheira do IRB. Eu te liguei na hora, né? Naquela confusão toda que estava, né, ali no olho do furacão, né, ali. E eu falei, Regina, vá, porque assim, você tem muito para fazer, né, vai ser uma grande contribuição, né, sua, e também um aprendizado, né, porque pegar aquele furacão e torná-lo numa brisa como eu acredito que hoje esteja. Você me falou que está muito feliz, né, com o que foi feito. Então, só por isso que é interessante. Gabi, assim, até a gente está nos últimos 5 minutos, você tem alguma pergunta para a Regina? Inclusive, assim, você participou muito esse ano conosco
né, todo o processo seletivo de conselheiros, você viu o trabalho, a dificuldade que a gente tem, né? Então, para fazer uma pergunta final aqui, né, ou outro assunto que você queira, né? Então, fique à vontade, Gabi, para a gente finalizar. Não, eu estava só ouvindo aqui, só concordando com tudo que a Regina falou, como o Brasil realmente tem muito trabalho para fazer nesse sentido de representatividade, né? E, bom, eu tenho, assim, uma pergunta, não é nem pessoal, mas eu queria saber como que Regina, assim, eu realmente sempre fiz minha carreira em mercado financeiro e vi como era um ambiente completamente, assim, masculino, né? Então, queria saber do seu lado a experiência, como foi ser uma mulher, e mais do que isso, progredir e trazer essa liderança feminina espetacular que você é e inspirar todas as outras, como eu fui. Gabi. Ai, Gabi, você ilumina aí, você enche meu coração de alegria. Obrigada de você falar isso, de eu ser inspiradora, porque eu realmente acredito que faz parte aí da nossa função, quando a gente vai chegando em posições de liderança, poder inspirar. E como eu falei, todas as pessoas que trabalharam comigo, ou a maioria delas, sempre foi muito generosa comigo, como você está sendo agora. Por isso que eu acho que eu tive uma boa carreira. Minha carreira dependeu muito menos de mim do que dessas ligações que eu faço para o Werner, para o Fred, para o Ricardo, para o Guião, e assim, para me ajudar, e para você. Então, obrigada. Mas realmente eu entrei no mercado financeiro numa época onde mulheres eram uma raridade. Não é mais o caso, né? Hoje em dia tem políticas de atração para mulheres que não querem mais estar, talvez, em determinados lugares do mercado financeiro. Então, assim, era difícil, era diferente. Eu não posso dizer que colocaram barreiras para mim, porque tiveram líderes como o Francisco Roberto Júnior, que o Chicão, que o Werner conhece super bem, que foi do Citi, que eram pessoas assim, que depositavam, a Neiva Carmo, que era uma inspiração na minha vida, do Citi. Mas olha, eu sou da fase onde quando você falava assim, vou levar meu filho no médico, aí uma pessoa que nem a Neiva falava, pelo amor de Deus, Regina, fala que você vai levar o carro no mecânico, porque aí todo mundo é solidário. Filho no médico. Fala que você está doente. Então, sabe, são coisas assim, de uma fase, de uma época. Mas a diversidade veio e a gente está aí puxando as mulheres. Hoje, na verdade, eu estou seguindo um monte delas, né, que já fizeram muito mais coisa que eu, como você vai fazer. Então, eu te agradeço aí a pergunta. Que bom, Regina. A gente fica muito feliz, todas as mulheres ficam extremamente gratas pelo trabalho que você fez e por tornar nosso caminho mais fácil agora. Que bom, que bom. É muito gostoso e acho que a diversidade que a gente fala do feminino e etc., ela traz muita coisa importante, mas como brincavam meus amigos comigo, e o Werner sabe que é verdade, muitas de nós são muito mais macho que muito homem. É verdade, com certeza, com certeza. É mais difícil lidar com a gente é mais bravo. Sim, mais resiliente também, né? Por todas essas dificuldades. Importância muito grande para tudo, né? Inclusive para a gente implementar nesse Brasilzão aqui essa agenda tão importante do A, do F e do G. Regina, muitíssimo obrigado, né, pela tua presença, né? E esperamos que continuemos juntos em outros projetos, né? Outras vivências. Eventualmente, em algum conselho que a gente indique, a gente tem um grande prazer. Eu sei que você tem a tua agenda cheia, mas se um dia você, eu tenho um espacinho, você será realmente pessoa muito importante para participar dos conselhos, né? Então, eu agradeço. Agora nós vamos dar sequência com a ata, sustentabilidade e valor, né? Que vai dar sequência a tudo que você falou aqui, né? Acho que são parceiros também do mercado. Então, Regina, um imenso agradecimento aqui da Trígono, né? E por ter disponibilizado tua manhã, teu tempo aqui para estar conosco. Então, muito obrigado. E olha, pessoal, leiam o livro, hein? Muito bom. Isso aqui é uma lição, né? Muito obrigada, Regina. Um prazer enorme, uma honra dividir um painel com você. Imagina, obrigada, gente. É sempre uma delícia e obrigada pela generosidade aí em me convidar e obrigada a todos que estão conectados. E desculpa os problemas de internet. Obrigado, e vamos dar sequência, então, à ata aqui no próximo painel. Então, Regina, um bom sábado, um bom domingo. Espero revê-la proximamente. Tchau, tchau. Gente.